Me chamo Rafael da Silva Melo, meu pai Rafael Corrêa de Melo e minha mãe Augusta da Silva Melo. Infelizmente eu não tive o prazer de ter Júnior no meu nome, né? Meu finado pai, ele era um pouco turrão, meio bruto, e tinha uma outra concepção de ideia. Ele era trabalhador rural, a minha mãe, meu pai e meus três irmãos vieram de Chapada, região do Campeche, fazenda Campeche, ali na Água Fria, João Carlos, desceram para Cuiabá. Até que conseguiram ficar um tempo na casa da minha tia, e foi bem no momento que o bairro Alvorada nasceu e ali conseguimos um cantinho, e esse cantinho aonde eu nasci. Eu tenho 6 irmãos, sou eu, mais 3 irmãos e mais 2 irmãs. Eu sou praticamente de cima para baixo, de baixo para cima, o terceiro. Infelizmente, meu pai é analfabeto, faleceu analfabeto, e a minha mãe era semi-analfabeta, era uma pessoa hiperbatalhadora. E infância, não dá de eu dizer assim como foi minha infância, porque é uma infância onde eu aprendi na luta. Eu tive que, desde cedo, como eu, meus 2 irmãos, ir para a batalha, porque meu pai, ele tinha que, como ele era analfabeto, o único trabalho que tinha para ele era cavamento de poço, de fossa. Ele saía, ficava 10, 15 dias fora, e quando voltava, tinha que ficar naquele aguardo. E quem que acabava indo para a luta era minha mãe. Minha mãe, ela ela trabalhou na rodoviária, ela trabalhava de manhã na rodoviária, fazia bico à tarde e trabalhava à noite também. Aí acabava, quem cuidava da gente era minha irmã mais velha. E nisso a gente era carente de algumas necessidades. E acabou, eu e meus 2 irmãos, nós tivemos que ir para a rua vencer, né? Primeiro foi meu irmão mais velho, ele vendia picolé, salgado, depois eu também fui. Foi eu e meu irmão caçula. Com 12 anos eu fui vender picolé. E daí a gente vem nessa luta, e depois de picolé nós fomos para a rodoviária, vender água mineral. E nessa linha eu fui convidado a participar, que o meu irmão, ele jogava futebol e eu também fui inventado de jogar futebol. Tinha um projeto no bairro Alvorada que era do Corinthians, que o finado Walter, que nós chamávamos ele de Guedão, que ele gerenciava, ele participava do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E o Walter, ele era educador, e naquela situação havia oportunidade de nós passar a debater as nossas necessidades. E gerou-se um núcleo de base no bairro Alvorada, naquela ocasião, na década de 90. E nessa situação, tinha um time, que era o Corinthians Alvorada, apesar que eu sou corintiano também, e nele o movimento dava as devidas apoio e necessidade do funcionamento desse time. E eu tinha que sobreviver, tinha que vender água. E acabou nisso, a gente tinha contato com a rua. Existe a diferença entre menino de rua e menino da rua. Eu não morava na rua, eu trabalhava na rua. Inclusive, com isso, com a necessidade de ficar na rodoviária, acabou facilitando mais. Vendíamos água, era uma batalha muito grande, a caixa pesava demais. Eu só tinha cabeça naquela ocasião, magrelo. E as pessoas veem a gente e sempre acaba vendo a gente de uma maneira, olhando nós de uma maneira diferente pelo motivo da gente viver numa situação periférica. E nisso eu gerei uma dificuldade no ensino-aprendizado. Eu não conseguia ir para a escola. Eu ia, mas não ia para a escola, não ficava na escola. E naquela ocasião existia um mangueiral próximo da escola estadual André Luiz da Silva Reis. E eu fiquei 3 anos escondido nesse mangueiral. Não assistia a aula, porque eu tinha uma dificuldade na pronúncia, no palavreado, o famoso língua precada. Eu não conseguia falar palavras corretas e gerava várias discriminações em cima disso, apesar que a minha casa era a casa mais simples do bairro e às vezes sofria vários preconceitos em cima disso, em apelidos meio preconceituosos. E nessa batalha eu consegui, teve uma professora
que me apresentou a educação, né? Ela não desistiu de mim, a afinada professora Terezinha, me buscou nesse mangueiral. E voltando à rodoviária, o Movimento Nacional de Meninos de Rua estava acontecendo um encontro nacional e vários meninos de rua e meninos da rua nós mobilizamos em Cuiabá através da coordenação estadual do movimento e nela eu fui participar e acabei me destacando, mesmo falando errado, poucas pessoas entendiam que eu falava, mas pelo menos entendia que eu tinha algo a falar, porque eu não me cansava de querer sempre lutar por aquilo que eu não tinha ou por aquilo que eu acreditava e por aquilo que eu via que era necessário ter naquela ocasião. E decorrer disso, acabou eu ficando representante do Correntinha e dentro disso eu organizei o núcleo de base da rodoviária. A rodoviária, nós tínhamos quase 60 meninos que dividiam aquele espaço comercializando água mineral, salgado, cocada, maçã, laranja. Era o meio de sobrevivência que nós tínhamos na década de 90 dentro da rodoviária de Cuiabá. E nisso eu acabei mobilizando todo mundo para que nós pudéssemos conseguir isso. Acabou, eu peguei, fiquei representante do estado de Mato Grosso na organização do Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua nível Brasil. Fiz parte da comissão. Primeira vez que eu viajei, eu não tinha condição de viajar, fui para Brasília, conheci Brasília fantasticamente, uma coisa muito linda. Primeira viagem, sozinho, um mundo diferente. E eu fazia parte da coordenação nacional, várias pessoas diferentes. E lá via que existiam outras crianças, outros adolescentes com muitas necessidades igual ou maior do que a minha nível Brasil. E ali eu aprendi que existia um Brasil maior. Dentro disso eu entrei no movimento estudantil, né? Acabou, eu fiquei presidente do Grêmio Estudantil da Escola André Luiz, com meus 13 anos de idade. Depois eu participei da AME, Associação Mato Grossense dos Estudantes, eu fui segundo secretário. Aí eu participei da Associação Cuiabana dos Estudantes como secretário-geral. Foi uma das lutas que nós participamos da defesa do meio passe e do passe livre. Fui uma das pessoas que ajudei a organizar isso na década de 90. E dentro disso, a minha parte da minha infância, como presidente do Grêmio Estudantil, do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, da Escola André Luiz, da Escola Nilo Povas, fui presidente da fanfarra e fundador da fanfarra do Nilo Povas, da Escola Estadual Nilo Povas, agora está fechada. Nós participei da AGP, que fui criança na faixa azul, estava cuidando de carro na faixa azul, e também eu fui educador de rua. Eu cuidava de quase 30 crianças, adolescentes na faixa azul, cuidando de carro na região ali da Praça Boa Morte. Dentro disso, a minha participação, como no movimento estudantil, foi além, né? Eu militei mais e acabei me tornando conselheiro estadual de educação com 17 anos de idade. Fui conselheiro do Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, segmento estudante. Fui fundador da AGEMAT, que é a Associação Mato Grossense de Grêmio Estudantil, e fui presidente da Federação Mato Grossense de Bandas Fanfarra também. Participamos nessa luta. E dentro disso, fui educador de rua, trabalhando com menino de rua também depois da minha fase da minha adolescência, adolescente sendo educador. E dentro disso não recuperei minha questão da minha escola. Eu tinha uma dificuldade tremenda de voltar para a sala de aula. E até que com o nascimento da minha filha, eu tive que retornar para a escola. Aí eu tive que fazer o EJA, do EJA eu tive que concluir meu ensino médio via EJA, né? O preconceito, às vezes as pessoas veem quando falam em racismo, muitas vezes as pessoas entendem racismo como uma única vertente. Eu, por ser um pouco, para alguns, não sou negro, mas para mim eu sou negro, me sinto como negro, como fui muito, sofri preconceito, somente na época que eu estava vendendo água, a forma que as pessoas me tratavam. Quando tinha um garotinho mais branquinho, o pessoal mais branquinho tinha mais atenção do que eu. Na escola, por eu ser vindo de um bairro periférico, numa situação carente, as pessoas me deixavam sempre recluso,
por eu falar, eu não conseguia falar a palavra correta, sofria vários bullying, sofria as ameaças, e nisso eu tinha que reagir. Isso que me entusiasmou, me incentivou a superar dentro dessas minhas dificuldades. Eu não sabia falar correto, falar as palavras erradas. Aí eu vi a necessidade de falar em público. Aí eu comecei a destacar como liderança, defender as minhas mazelas que eu sofria e também as mazelas que os outros sofriam. Por causa dos preconceitos, fiquei 4 anos sem entrar na sala de aula. Eu ia para a escola, mas vinha embora, porque as professoras me viam como um adolescente, uma criança que não tinha regra. Era uma criança desordeira, como alguns falavam, não seguia a regra. E me tratava de uma forma, como que eu posso dizer para vocês? Quando uma vez uma colega me disse que lágrima do rosto faz bem sair, mas no seu canto, na sua reflexão. E eu não podia baixar a cabeça da maneira que as pessoas me tratavam na escola, da maneira que eles me viam na escola. Eu tinha que superar. Eu não negava a minha origem. Eu era assim, eu vinha da rua, eu vendia, era vendedor ambulante, era dali que saía o sustento da minha casa, ajudava meus pais, ajudava minha mãe, mas independente de toda a sacanagem que eu sofria, eu aprendi a superar. Eu não vi aquilo como... Eu tive que aprender, né? Não foi fácil desistir. Por pouco eu desisti. Mas eu não desisti porque eu vi vários colegas que tinham apoio, mas não conseguia lutar contra aquilo. Eu não tinha apoio. Mas na esperança de querer superar e de querer provar que eu não era o que eles falavam que eu era, me tratava com diferente, eu era o último a sentar, eu era o último a comer, eu era o último a falar. Na sala de aula, quando eu ia me fazer uma intervenção, não me ouviam, já me mandava calar a boca. E quantas vezes eu recebia apagador na cara? Tinha professores que não era com a minha cara, cada apagador que eu recebia. E olha que nós pegamos um requisito da tal da palmatória, né? Eu tive a má experiência e o desagradável sensação de receber palmatória. E não era permitido naquele momento. A palmatória tinha sido exilada na década de 90, no início, depois que o Estatuto da Criança e Adolescente entrou, mas nós tínhamos descendentes de professores preconceituosos, professores que não acreditavam na educação e entendiam que nós era alvo do sofrimento deles e da penalidade deles. Eu tinha uma professora que, em memória, não vou dizer o nome dela, que toda vez que chegava na sala, ela tinha que pegar aquela régua, era interessante aquela régua de madeira, cheia de furinho, tinha que dar na minha mão. E hoje eu não aprendi tabuada, eu codifiquei tabuada, que eu tinha que driblar essa professora, eu tinha que dar a volta nela, porque eu não sabia tabuada, eu tinha que prestar atenção da maneira que ela codificava, e aí eu reproduzia. E se alguém fala, você sabia tabuada? Eu não sabia, mas eu acabei me livrando das palmatórias. Eu fui aprender tabuada depois de grande, mas para ela eu sabia, porque todas as cantadas que ela dizia, eu falava naquela ocasião. Eu tinha 2 opções, ou criar revolta, indignação com o mundo, com as pessoas, ou ter esperança. Eu decidi ter esperança. E entrei de cabeça no Movimento Nacional de Meninos de Rua. Eu queria dar orgulho aos meus pais, à minha mãe. Porque até mesmo a gente vem de uma... Minha mãe batalhou demais. Minha mãe, ela trabalhava de segunda a sexta, 24 horas seguidas. Ela ia em casa só para trocar de roupa. E às vezes ela mandava a marmita do almoço dela para nós dividir em 6. A memória acaba nos voltando. Eu tive que como que eu posso dizer? Não ver isso como fraqueza, mas ver isso como orgulho. Porque aquela baixinha, ela dava de tudo por nós 6. Eu fui tomar Coca-Cola com
que eu lembro, 12, 13 anos, quando eu mesmo pude ir lá comprar minha Coca-Cola. Eu não sabia o que era Coca-Cola. Porque para o meu pai era ter arroz, feijão e óleo em casa, era um alimento. E para minha mãe tinha que ter o pão. Ela se sentia digno ter o pão para a gente tomar café da manhã. Às vezes assim, voltando, né, até a memória da infância, enquanto meus amiguinhos levavam a mochila, eu tinha que levar uma sacola de arroz. E dentro da sacola de arroz, o nosso caderno, às vezes, acabava manchando de óleo, porque o nosso lanche era arroz frito com trigo. Arroz com trigo que meu finado pai fritava, ou minha mãe, nós levava como um lanche. E às vezes por isso nós sofria também algumas humilhação de algumas pessoas. Mas graças a Deus isso me fez ter força. Hoje eu consegui me indignar com a injustiça do outro, com o outro. E para mim o caráter é o fundamental. Muitas pessoas não entendem por que razão que eu sempre me posicionei contra várias coisas. Por eu entender que você luta por aquilo que você acredita. E até hoje eu faço isso. Não quero provar nada a ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero chegar em casa, deitar, colocar o travesseiro. Meus filhos sentem orgulho de mim. A minha filha, eu tenho orgulho danado. Graças à minha filha, eu voltei à escola. Eu queria que ela tivesse um futuro que eu não tive na minha infância. E graças a Deus eu pude propiciar isso para minha filha. Por ela eu fiz minha faculdade, me formei pedagogo, professor. E nisso eu venho lutando, não desisti da luta. Eu percebi que tinha outros horizontes. Eu fiquei como assessor estudantil, coordenei a coordenação da juventude em Várzea Grande por 9 anos. Eu fui assessor da juventude, fui autor do Projovem Adolescente, Projovem Trabalhador e Projovem Urbano de Várzea Grande. Conseguimos construir e atender mais de 2.000 jovens em Várzea Grande. Foi um dos maiores programas realizados e eu me sinto prazeroso que eu fiz parte dessa história. Até mesmo a minha filha ia nascer. Eu era secretário-geral da Associação Cuiabana dos Estudantes Secundaristas. Tinha que tomar uma decisão na minha vida. Movimento estudantil, ir no primeiro ano, segundo grau, com 19 anos. Com 20 anos, quer dizer. E desisti do meu ensino, não conseguia finalizar. Eu tinha recalço da sala de aula. Aí minha filha ia nascer. O que eu ia propiciar para minha filha? Aí eu tive que voltar a estudar. Entrei, não deixei o movimento social, mas voltei a cuidar de mim. Aí eu fui convidado para coordenar a juventude de Várzea Grande, a qual foi um trabalho muito bacana, mas faltava alguma coisa. Nós atendíamos 2.000 jovens, eu me tornei referência da juventude no estado de Mato Grosso, mas eu não tinha alguma coisa, que era a faculdade. Eu era conselheiro do Estado de Educação, eu não tinha faculdade. Eu discutia a política pública da educação nível Mato Grosso, mas eu não tinha nível superior. Aí eu fui fazer minha faculdade, graças a Deus fiz, terminei a pedagogia e eu fui para educação. Eu me tornei professor, eu muito sensível na questão humana e dentro do decorrer disso eu finalizei minha caminhada dentro do Conselho Estadual de Educação por 2 mandatos como conselheiro. Eu ainda iniciei 6 meses como terceiro mandato como conselheiro da Educação Superior também. Participei do Conselho Estadual, fiz parte dessa história. Fiz parte da federação e nisso busquei minha especialização, me dedicar mais porque eu tinha que cuidar mais da minha família, dos meus filhos. E eu passei num concurso público do município de Santo Antônio de Levegé como professor. E eu tive que sair da assessoria de Várzea Grande, assumi meu concurso e, decorrer disso, cheguei em Santo Antônio de Levegé, fui surpreendido, porque era um município que não tinha nada, não tinha política, não tinha ação, era um preconceito tremendo, era um abuso social grotesco no pleno século XXI, em 2015, muita agressividade. Nisso eu entrei no movimento
lá fui presidente do CAPES Fundeb, e nisso assumi o Conselho Municipal de Educação, depois da fundação como presidente, e hoje, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho bem humanitário no município de Santo Antônio do Leveagé. Eu assumi minha cadeira em 2020 em Cuiabá, como professor também, concursado. Graças a Deus, hoje eu tenho 2 cadeiras como professor, mas eu não deixo de lutar. Fiz parte da UNCM, que é a União Nacional dos Conselheiros, como um assessor jurídico de legislação enorme da UNCM, na gestão do professor Edemar. E estou no meu segundo mandato como presidente do Conselho Municipal. Decorrer disso, realizamos várias formações. Foquei em formação continuada em Santo Antônio. Em 2022 realizamos quase 50 encontros de formação. Em 2023 nós demos uma pausa, recapitulando as políticas públicas do município, e esse ano nossa meta é realizar 100 encontros. Até o momento nós já realizamos 30. Participei para a gente fechar o nosso dessas conquistas, dessa superação, a experiência como representante do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu fui quase mais de 25 vezes em Brasília para discutir a política nacional da infância. Fiz parte de várias mesas nível nacional, e como conselheiro de Estado de Educação também, fiz parte de mesas estaduais, mesas nível nacional também, e hoje como presidente do Conselho Municipal de Educação de Santo Antônio do Leveagé, eu venho fazendo parte de uma nova história, mas nunca perdendo uma coisa chamada dignidade. Uma hora nós iremos parar. O meu grande desejo era tudo que eu faço, que os meus filhos reconheçam que eu não fiz só por mim, não fiz só pelos meus filhos. Nós acabamos fazendo mudança em vida de muita gente. E a cada ano que passa, eu encontro uma pessoa e me diz obrigado pela diferença que fizemos na vida delas. Eu nunca busquei o obrigado das pessoas, eu não quero que ninguém me agradeça, eu só quero chegar em casa, poder deitar e dormir. Hoje eu me sinto uma pessoa contemplada, feliz, tenho 3 filhos, tenho a Rafaela, o Rafael Neto Júnior, porque eu não tive Júnior, aí eu dei no meu filho Neto e Júnior, meu filho é Rafael Neto Júnior, e minha filha é Lavínia. Dentro disso, graças a Deus, eles são a minha inspiração. Ainda não vou deixar de lutar, ainda tem muito para lutar. Eu acredito que a educação, ela acontece através de luta. E uma das coisas que eu faço hoje no município de Santo Antônio do Leveagé, como até mesmo na capital, mas eu sou uma simples formiga, uma pequena formiguinha que não deixa de fazer o meu papel, a minha contribuição. Dentro disso me propiciou conhecer muita gente, participei de vários fóruns e graças a Deus hoje eu me sinto uma pessoa vencedora. Hoje eu olho, vejo meus filhos que não passou por aquilo que eu passei, minha filha, meus filhos, todos eles, e ainda eu pude ajudar muitas outras pessoas, fazer diferença na vida das pessoas. Eu só quero agradecer essas pessoas ter permitido de eu fazer diferença na vida delas. Hoje, nós temos muitas pessoas que nós deixamos de ver o que elas são hoje, não seria sem a nossa intervenção. Nós fizemos, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua mudou a vida de muito adolescente no Brasil, inclusive a minha. O movimento da juventude também colabora. E às vezes nós deixamos de estar em alguns movimentos, entra outras pessoas que vão continuar. E muitas vezes elas nem nos conhecem, não sabem quem nós fomos ou que nós fizemos parte disso. Só nós sabemos que nós fizemos parte de uma história. E às vezes nós pensamos que é a nossa história, mas nós demos significado em outras histórias, demos significado em vidas. Além de Várzea Grande, mais de 3.000 jovens atendidos. Cuiabá, for contar quantas pessoas que nós atendemos, aqui em Santo Antônio também, quantos professores, estudantes que nós fazemos, parente nosso na aldeia, a gente vem dando a colaboração também, os movimentos quilombolas. Eu fiz parte do Grucom também, fui convidado juntamente com o professor Carlos Caetano, fizemos parte do Grucom dentro do movimento da consciência negra, e a gente vem colaborando dentro da luta contra o racismo, da maneira simples, humilde, e cada um dando a sua pequena contribuição.
Mas uma coisa que eu digo, desde os meus 12 anos, se alguém perguntar por que eu faço o que eu faço, eu só posso dizer que eu faço. Se alguém me perguntar o que eu espero em troca, eu só digo, por eu fazer, eu já estou recebendo em troca. A partir do momento que há algo de bom que você faz para o outro, você está fazendo para você. Você vê alegria, esperança, você elimina qualquer vazio dentro de você. Por isso que hoje eu falo que eu sou homem feliz. Eu tenho uma família agradável, e independente do ambiente onde eu estou, o ambiente não me faz. Eu procuro fazer a diferença dentro do ambiente. Eu não estou atrás de que ninguém me ame e ninguém que me odeie. Eu estou atrás de fazer a diferença e cada um escolhe o que quer da vida. Porque eu já escolhi a minha caminhada e uma das coisas é lutar. Desistir jamais. É uma coisa que eu não vou fazer, desistir. Tá? Foi um prazer, obrigado aí por colaborar com vocês. Espero que essa pequena história pode ter contribuído com algo ou com alguma coisa. Obrigado a todos que fizeram parte da minha história, que colaboraram por aquilo que eu sou hoje, graças a vocês. Cada um de vocês deram uma contribuição. Se eu for citar o nome de todos, eu seria injusto. Mas quem me ajudou sabe de quem eu estou falando. Obrigado.